A antiga região do Oriente Médio, sem sombra de dúvidas, é uma das regiões do mundo que mais causam fascínio e causam muito interesse das pessoas que amam as escrituras sagradas. No que diz respeito principalmente aos povos que habitaram no antigo Oriente Médio, os povos árabes e os judeus. Além dos árabes e dos judeus, habitaram vários e vários outros povos no antigo Oriente Médio. Neste vídeo, eu estarei abordando e falando para todos vocês a respeito das 12 tribos de Ismael, onde elas habitavam, quem eram elas na antiguidade. Por isso, deixem já os seus likes e os seus comentários e fiquem com o vídeo. Geralmente as pessoas estão acostumadas a sempre falar a respeito das 12 tribos de Israel, Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão. Mas você já ouviu falar a respeito das 12 tribos de Ismael? Ismael foi o primogênito de Abraão e muito, mas muito pouco falado do povo a qual ele deu origem. Mas agora eu estarei trazendo para vocês aqui, segundo a arqueologia e tudo que nós temos a respeito das 12 tribos de Ismael. A maioria das pessoas, elas estão familiarizadas com a antiga história de Abraão e o seu antigo desejo de ter um filho. No relato bíblico da história de Abraão, primeiramente, ele tem um filho através de sua serva, ou também chamada de escrava egípcia, que é chamada pelo nome de Agar. Este filho, ele é chamado pelo nome de Ismael, que em aramaico é chamado de Shmail. Shmail é Ismael em aramaico. Já em hebraico é Shmael. Shmael. Já em árabe, Ismail. Logo após Abraão ter Ismael como seu filho, ele também teve um outro filho chamado pelo nome de Isaac, que em hebraico e aramaico é chamado de Yitzhak. Yitzhak. Isaac deu origem então a dois filhos, um chamado Esaú e outro chamado Jacó, que foi chamado também pelo nome de Israel. Israel teve 12 filhos e destes 12 filhos, as 12 tribos dos israelitas. Nos dias atuais, por conta de falta de conhecimento aprofundado das escrituras sagradas, da Bíblia em si, geralmente as pessoas, quando perguntadas quem são os povos do Oriente Médio sem ser os judeus, geralmente as pessoas falam: ah, todos os árabes são descendentes de Ismael. Porém, os árabes, eles são divididos atualmente em vários descendentes de Ismael e de outros personagens bíblicos. Obviamente, os descendentes de Ismael estão no Oriente Médio, porém o Oriente Médio não só tem os descendentes de Ismael, mas também outros povos, também de origem semítica, de outros personagens bíblicos, como os descendentes de Abraão e Quetura, os descendentes de Esaú, os descendentes de Ló, entre vários outros povos do Oriente Médio que são descendentes de outros personagens bíblicos e não de Ismael. O registro bíblico a respeito de Ismael nos diz que Deus prometeu a Abraão que Ismael teria 12 filhos e que ele iria se tornar uma grande nação. Isso está descrito lá no livro de Gênesis. Mais tarde, também no livro de Gênesis, são apresentados os descendentes de Ismael, que de fato incluem 12 filhos. Lá no livro de Crônicas também, em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 29 ao 33, nos são apresentados e listados os filhos de Ismael, que são Nebaiot, Kedar, Abdel, Mibzan, Misma, Dumá, Massar, Dad, Teimá, Getur, Nafis e Kedma. Estes são os príncipes de Ismael e 12 tribos de descendência ismaelita.
As tribos da descendência de Ismael, elas habitaram desde Havilá até Sur, e do Egito para a Assíria. Os descendentes de Ismael, no entanto, eles não eram as únicas tribos de povos no Oriente Médio. Existiam outros povos também de origem semita, como por exemplo os seus irmãos, os midianitas, e entre outras 5 tribos da descendência de Abraão com Quetura. Isso sem contar os edomitas. Inclusive, os ismaelitas, no seu primórdio, se fundiram um pouco com os midianitas. Inclusive, foram até contados juntos nas genealogias. Mas o que de fato aconteceu com as 12 tribos e os 12 filhos de Ismael? Acompanhe agora comigo algumas informações das descendências de Ismael que talvez você não tenha conhecimento sobre tudo isso. O texto bíblico nos informa que Nebaiot é o primeiro filho de Ismael, o primogênito de Ismael. Inclusive, o nome de Nebaiot é uma referência a um profeta, por conta de que no livro de Gênesis nos é dito que ele seria pai de 12 príncipes, ou seja, Nebaiot significa em aramaico o da profecia, ou simplesmente profecia. As informações que se tem a respeito do primeiro filho de Ismael, Nebaiot, é que na Bíblia, Quedar, que também é uma tribo da descendência de Ismael, e a tribo de Nebaiot, elas tiveram uma grande notoriedade na criação de ovelhas. Isso está escrito em Isaías, capítulo 60, verso 7. Seus nomes são frequentemente encontrados, né? Os nomes de Quedar e de Nebaiot são frequentemente encontrados nos registros assírios antigos. Nebaiot ele é especificamente mencionado pelo historiador Joséfo, que identificou os nabateus do seu tempo com o filho mais velho de Ismael. Ele afirmou que os nabateus eles viveram por todo o país que se estende desde o Eufrates até o Mar Vermelho, e que se referia ali a uma área que era denominada pelos nabateus de Nabatene, ou simplesmente a área ou a terra dos nabateus. Joséfos ele continua a dizer que foram inclusive os nabateus que falaram a respeito disso para ele, porque ele conheceu os nabateus. Uma curiosidade é que os nabateus eles falavam a língua nabateia, que era nada mais nada menos do que uma espécie de aramaico. A tribo de Quedar ela é frequentemente também mencionada nos registros assírios de Tiglat-Pileser, entre outros reis assírios. A tribo de Quedar, assim como a tribo dos nabateus, a tribo de Nebaiot, eram todos mercadores. Em maioria eles eram sempre mercadores de especiarias, de cerâmicas, entre outras coisas do gênero. Agora, a respeito da tribo de Abdel, a tribo de Abdel ela é frequentemente identificada como a tribo de Ibdi Ilu, da terra de Arubu, que se tornaram sujeitos a Tiglat-Pileser II, isso em 744 a.C. Ibdi Ilu seria a forma aramaica do idioma nabateu para se pronunciar o que nós temos hoje no português, da tradução Abdel. Segundo os historiadores, a tribo de Abdel, ou Ibdi Ilu, eles viveram na região da Península do Sinai. Agora, a respeito das tribos de Mibzão e Mismá, alguns historiadores eles se perguntam se os descendentes de Mismá foram os fundadores das aldeias ao redor de Jebel Mismá. Pensa-se que essas duas tribos elas poderiam também ter se casado ou se mesclado com a tribo de Simeão do povo israelita. Olha só para vocês verem que curiosidade interessante. Isso tudo está descrito em Crônicas, capítulo 4, versículos 24 e 27. Então pensa-se que essas duas tribos elas poderiam ali ter se mesclado com os descendentes de Simeão ali na terra do Egito, que faz muito sentido, até porque já existiam muitos Ixos ali na terra do Egito. Existem outras pessoas que dizem que simplesmente ela foi
mesclada e simplesmente desapareceu da história por conta de ter se misturado com a tribo de Simeão. Agora, a respeito da tribo de Dumá, é mencionado nos registros bíblicos que Dumá seria uma cidade em Canaã, Josué 15, 52. Ele também está associado com Edom e Seir em Isaías 21, 11. Dumá é geralmente identificado pelos historiadores com as pessoas de Adiriam Adumatu. Adumatu seria a tribo de Dumá. Esar-Haddon relatou em sua tentativa de subjugar as tribos da descendência de Ismael, os árabes, seu pai, Senaqueribe, chocou-se contra a capital de Adumatu, que chamou de o reduto dos árabes. Senaqueribe capturou o seu rei, o rei dos Adumatu, Hazail, que é chamado o rei dos árabes, Cazail. Também é referido numa inscrição de Assurbanipal como o rei dos Quedaritas. Aparentemente, as tribos ismaelitas, elas tinham um rei principal, mas provavelmente tinham também os seus chefes tribais. Agora, a respeito da tribo de Massa, os registros de Tiglat-Pileser III mencionam os habitantes de Ma'asá e de Temá, que foi homenageado no cume de Jebal Gurhanim, localizado a cerca de 14 quilômetros ao sul de Taimá. Os arqueólogos Whitney e Rad descobriram alguns textos de grafite que citam, inclusive, a tribo de Massá, em conexão com Dedã e Nebaiot, outras tribos da descendência de Ismael. Agora, a respeito da tribo de Hadad, alguns historiadores especulam que esta tribo pode ali ter sido chamada em seu nome original de Harar. Harar seriam os descendentes de Hadad, que estariam localizados nas montanhas a noroeste de Palmira. Sobre a tribo de Teimã, Teimã geralmente é associado com o antigo oásis de Taimá, localizado a nordeste do distrito de Hijaz, na rota comercial entre Tatrib, Medina e Dumá. Entre Taimá e Dumá é o famoso deserto de Nafud. Pensa-se que a atual cidade de Taimá, no extremo sudoeste do grande deserto de Nafud, foi construído ali em cima das ruínas de uma cidade com o mesmo nome, o nome de Taimá, ou seja, ali seria o lugar onde os descendentes de Taimá esteriam, ou de Temã. Tiglat-Pileser III recebeu homenagens de Taimã, bem como de outros reinos, ou melhor, de outras tribos árabes, em seus registros assírios antigos. Agora, sobre as tribos de Getur, e Nafis e Kedmá, acredita-se que é sugerido, na verdade, que os descendentes de Getur, e Nafis e Kedmá tornaram-se um grupo unido, Yetur, Nafis e os Hagarenos, que no caso os Hagarenos são descendentes de Agar e não de Ismael. É importante enfatizar isso aqui. Eles estão localizados na Transjordânia, e além da Transjordânia, acredita-se que a tribo de Kedmá seria também os queneus, ou faziam parte dos queneus, ou se misturaram com os queneus, no caso, como por exemplo o amigo de Josué, o famoso Caleb, seria aí um ismaelita. Ou seja, são essas as informações que se tem a respeito destas 12 tribos de Ismael, que formaram aí realmente tribos no Oriente Médio. Hoje, os ismaelitas, em geral, eles estão localizados no Egito, no Golfo do Áqaba, na Península do Sinai em particular. Habitam muitos ismaelitas de todas as tribos ali naquela terra. Também existem muitos ismaelitas na terra da Arábia Saudita, porque lembram-se que os ismaelitas se misturaram com os descendentes de Midian. É claro que Midian é a Arábia Saudita, e os midianitas, descendentes de Midian e de outros filhos que Abraão teve com Quetura, também estão nas redondezas. Eu espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.